Olá, comandantes da Céu Livre, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre operações aéreas e voo VFR em aeródromo, ok? Vamos começar? Planejamento e execução de voo partindo de um aeródromo. Para o piloto em comando iniciar um voo, é necessário que deva ter ciência de todas as informações necessárias ao planejamento. Como a gente faz isso? Então, toda vez que a gente for fazer um voo, qualquer voo que seja, nós temos que fazer um planejamento, tá? Que planejamento é esse? Nós temos que fazer um plano de voo, dizendo para onde a gente vai, para onde a gente vem, tá? Se você for decolar do Santos Dumont e você vai fazer um voo panorâmico, você vai decolar e pousar no Santos Dumont. Se você for fazer um voo panorâmico decolando de Jacarepaguá, do aeroporto de Jacarepaguá, então o seu aeródromo de decolagem e de destino é o aeroporto de Jacarepaguá, mas tem que fazer o plano de voo, ok? Tem que ver combustível, tem que ver meteorologia, isso tudo é um planejamento para todos os voos que vocês irão fazer, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui o como se faz isso. Condições meteorológicas em rota e aeródromos envolvidos, tem que se ver. Cálculo de combustível previsto para o voo. Planejamento alternativo. Que planejamento alternativo é esse? O planejamento alternativo é o aeródromo alternativo que você vai pousar caso haja algum imprevisto. Por exemplo, decolamos de Jacarepaguá, do aeroporto de Jacarepaguá, né? Aí estamos fazendo a nossa instrução e houve um acidente no aeroporto. Onde é que nós vamos pousar? Então tem que ter esse aeródromo de alternativa. Se o Jacarepaguá não está operando ou fechou para alguma operação, nós vamos para o Santos Dumont. Ok? Então é essa alternativa que nós sempre temos que ter todas as vezes que formos voar para algum destino. Ok? Mesmo sendo um voo dentro da TMA. Ok? Condições pertinentes ao voo, prevista na Documentação Integrada de Informações Aeronáuticas, IAP, e o Manual de Rotas Aéreas. O Manual de Rotas Aéreas, o que é? O RotaAir. É ali que está a descrição de todos os aeródromos com seus designativos para você procurar. Estou indo para Sorocaba. Então lá, Sorocaba não é um aeródromo controlado. Então é Sierra, Delta, Charlie, Oscar, Sorocaba. Então você vai ver lá se a pista é de pavimento, se é de grama, se é de cascalho, se tem combustível, se tem infraestrutura aeroportuária, entendeu? Então toda essa gama de informação está no RotaAir. Você vai pegar pelo indicativo do aeródromo, indicativo ICAO, não é o indicativo IATA, é o indicativo ICAO, vai procurar por ele e nesse indicativo vai estar lá a descrição de tudo que tem no aeródromo, ok? As informações necessárias antes da decolagem, a informação informa para a decolagem, pista em uso, direção e velocidade do vento, ajuste altimétrico, temperatura do ar, visibilidade, hora certa, autorização do plano. Então, que informações necessárias são essas? Essas informações, em um aeródromo controlado, você tem todas elas. Mas em um aeródromo não controlado, você só vai ter o quê? Vento, olhando para a biruta, e a direção do vento e a cabeceira em uso, devido a olhar para a biruta qual vai ser a cabeceira em uso. Só isso. Os outros informações vocês vão ter só em aeródromo controlado, ok? Mínimos meteorológicos para operação VFR e IFR.
A torre é o órgão credenciado para avaliar as condições meteorológicas de aeródromo. A torre é o órgão credenciado para avaliar as condições meteorológicas de operação de um aeródromo VFR ou IFR, tá? É a torre quando é aeródromo controlado. Se não é aeródromo controlado, não tem torre. Então você que é o responsável, você comandante, você que está estudando meteorologia, você está estudando regulamento, você tem que saber o que se fazer um aeródromo não controlado. Quais são as medidas que você tem que fazer, que você tem que adotar para fazer o quê? Saber a direção do vento, saber as condições meteorológicas, qual a cabeceira em uso, saber o ajuste altimétrico, é muito importante, tá? Você saber qual é o ajuste altimétrico que está reinando no momento, entendeu? Então isso tudo você tem que saber, tá? E aí isso que você vai aprender aqui com a gente, ok? Mínimos meteorológicos para a operação VFR. Os aeródromos de partida, de destino e de alternativa, se houver, deverão estar registrados e homologados para a operação VFR. As condições meteorológicas predominantes nesses aeródromos deverão ser iguais ou superiores aos mínimos estabelecidos para VFR. Ok? Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que existe um mínimo estabelecido para voo VFR. Entendeu? 5.000 metros de visibilidade, 1.500 pés, 1.500 metros de separação de nuvens. Entendeu? Então, isso tudo você tem que ter isso na cabeça, para ver se você pode realizar o seu voo naquele aeródromo, ok? Cartas utilizadas na área de manobras. Tem a finalidade. A carta utilizada na área de manobras são a carta diária, tá? Então, qual é a finalidade dela? Carta de aeródromo ADC tem a finalidade de proporcionar à tripulação de voo a informação necessária para facilitar a movimentação da aeronave em terra. Então essa carta vai dizer como que a aeronave vai se comportar nessa área de manobras, ok? Vamos ver a carta. Nós temos aqui a carta de manobras, tá? É uma carta só que é uma frente e verso, tá bom? Então nós temos aqui carta de aeródromo Santos Dumont, elevação 10 pés. Ali naquela primeira tirinha nós temos o ATIS 13265, o Clearance, que é a autorização de tráfego, 12105, o Ground, que é 12170, e a torre 118.7, 121.50, tá? Então nós temos ali, ó, todas as duas pistas, tá? A 20 da esquerda e a 20 da direita. Nós temos todas as taxiways, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, tá? E temos também a taxiway da Índia, Hotel, Golf, Fox e Echo, né? Que são as ligações entre as pistas da esquerda e da direita. No verso, nós temos lá no verso informações complementares. Que informações são essas? São a pista, o tipo de pista, qual é a pavimentação, as dimensões da pista, entendeu? O tipo da superfície na pista, tá? Olha lá, PCN é pavimentação, é a rigidez que a pista tem. A pista asfaltada, entendeu? As distâncias declaradas nos auxílios visuais e coordenadas das cabeceiras. Então, estão todas elas aqui, ó.
Aí nós temos aqui serviço de salvamento de controle contra incêndio. Então está aqui, ó, a visualização horizontal da pista, tá? Com a marca de 1000. Essa marca de 1000 é 1000 pés, tá? Não é 1000 metros, é marca de 1000 pés. Com as saídas de tráfego, a saída das taxiway, tá? Você tem aqui os auxílios luminosos aonde tem na pista e a sinalização. Quais são as sinalizações que as pistas têm, tá? E nós temos aqui remark, que são as observações que vocês sempre têm que ler. Essas observações, elas são feitas para você tomar ciência de algo peculiar que tenha na pista, ok? Exemplo, essa remark 6. Então, na cabeceira 20 Lima, left, né, que é da esquerda, tem o Papi, a 3,12 metros, tá? Na cabeceira 20 da direita, o Papi na mesma distância. Já na cabeceira 02, não tem. Tem groove na cabeceira 20 da direita e 02 da direita e 20 da esquerda. Na 02 da esquerda e na 20 da direita. Groove. O que é groove? Groove são ranhuras que tem na parte inicial da cabeceira, tá? Para quê? Para tentar desacelerar a nave e não empoçar a água na pista. Elas são ranhuras tipo canaletas, que quando a chuva bate, quando tem, ela escorre para os lados, ok? Então nós temos isso também. Carta de estacionamento da aeronave, PDC. O que é carta de estacionamento da aeronave? É aonde você vai colocar a sua aeronave. Para o pernoite, para o desembarque de um passageiro, para o desembarque de algum tripulante. É aonde você vai deixar ela, ok? Opa, foi. A PDC tem a finalidade de proporcionar às tripulações de voo a informação detalhada necessária para facilitar o movimento das aeronaves em terra entre as pistas de táxi e as posições de estacionamento nos pátios. Vamos lá ver essa carta, PDC. Olha lá, onde é que é a carta de PDC? Nós temos todas aqui, ó, as posições, todas, tá? As posições são essas, tá? Que você vai estacionar a sua aeronave. Como você chega pela pista de táxi, qual é a taxiway que você vai pegar para entrar. Então nós temos aqui, essa carta é do Santos Dumont, tá? Temos o pátio A e temos o pátio B. E o pátio militar. Então são 3 pátios, pátio A, pátio B e o pátio militar, no específico no Santos Dumont, ok? Cada aeródromo vai ter uma carta dessa. No verso, vai dizer aqui, pátio 1 vai ter todas as coordenadas, tá? Dos pontos aonde vocês vão estacionar, tá? Aonde a posição que você vai ficar. Todas as coordenadas da área alfa, área bravo e área militar, tá? Tem todas as posições, ok? Falando nisso, nós finalizamos essa primeira parte. Nós vamos agora ingressar na segunda parte, tá? De operações visuais em aeródromo. Aeródromo controlado. Nós já sabemos o que é aeródromo controlado. A característica principal é a existência de uma torre cuja presta serviço, o serviço ATC visualmente. O objetivo é conseguir um movimento de tráfego aéreo seguro, ordenado e rápido no tráfego de aeródromo e em suas proximidades.
voando no circuito de tráfego de aeródromos, operações na área de manobras, pousando ou decolando, e os veículos e pessoas na área de manobras. Então, o serviço é de controle de aeródromo. O órgão é a torre e qual é a área? É a ATZ. Então, se a ATZ é controlada, tem alguém que controla todo esse ingresso do pessoal. Isso no aeródromo controlado. E no aeródromo não controlado, como é que faz? Você, comandante, é o responsável. Então, você que tem que fazer esse controle. Você que tem que visualizar tudo. Ver quem está passando, ver se tem algum carro cruzando. Você é o responsável. Lembre-se que o comandante sempre é o responsável de tudo que acontece no avião, ok? Autorização de informação aos voos visuais. Para que o controle seja efetivo, a torre emite autorização e informação. Sendo assim, é vedada a operação de aeronaves sem equipamento rádio ou com este inoperante, em aeródromo controlado. Em aeródromo controlado, não se opera aeronave sem rádio, ok? Só uma caso de alguma emergência que esse aeródromo pode ser, essa aeronave pode ser operada nesse aeródromo, em caso de emergência. Mas normalmente não se pode, ok? Excepcionalmente, mediante prévia coordenação com a torre, as aeronaves poderão voar sem contato rádio em horário que não cause prejuízo ao tráfego nas seguintes condições. Planadores ou aeronaves sem rádio pertencente a aeroclube sediado neste aeródromo. Translados de aeronaves sem rádio. O que vem a ser isso? Quando você faz um translado, você vai fazer um translado de uma aeronave qualquer que seja, o rádio dela pode estar com defeito, mas pelo menos você tem que usar um HT, que é um rádio portátil, para fazer isso, tá? Para você conseguir manter contato bilateral, ok? E se você não tem rádio, então você não consegue nem entrar na TMA, qualquer TMA. Hoje no Brasil, todas as TMAs têm que operar com duas coisas, todos os aviões dentro de uma TMA têm que operar com duas coisas. Primeiro, rádio. Segundo, transponder. A gente vai ver, nós vamos falar no transponder mais à frente, ok? Responsabilidade dos pilotos. Aqui, isso é com vocês, comandantes. Vocês são responsáveis por tudo que esteja acontecendo com a aeronave, ok? É de responsabilidade do piloto em voo VFR nas proximidades do aeródromo ou durante o táxi estabelecer contato bilateral, fazer chamada inicial à torre, manter escuta permanente a partir do momento em que acionar os motores na partida até a sua parada total dos motores e na chegada manter-se em condições de transmitir a qualquer momento na frequência da torre. Informar ao atingir as posições críticas, cumprir as autorizações de tráfego aéreos emitidas pela torre e prestar informações úteis ao controle e à segurança do tráfego aéreo. O que quer dizer tudo isso, comandante? Você é o responsável por tudo que acontece. Tudo que acontece ao redor da sua aeronave. Então você tem que estar de olho. Você está fazendo um voo visual. Então você que tem que enxergar tudo ao seu redor. Você tem que ver as coisas. Vou até falar uma coisa para vocês que aconteceu comigo, tá? Eu, em alguns anos atrás, voando uma aeronave Cessna 172, dando instrução, eu decolei do Santos Dumont e fui ali, saindo Boca da Barra, aí a gente vai ali, passa pelo Leme, passa subindo para 1.500 pés, nivelei a 2.000, e eu tô voando tranquilo com o aluno, fazendo as manobras, né? Nós estávamos fazendo um deslocamento para Jacarepaguá, fazer toque arremetida,
O que é toque arremetida? Você vem, faz a aproximação, toca na pista e arremete. Arremeter é você não parar na pista, você continuar a corrida e decolar novamente. Entrar no circuito de tráfego, faz de novo mais um toque arremetida. Decola, entra no circuito de tráfego, faz a aproximação, toca, arremete até a quantidade que o instrutor achar necessário. Então nós estamos aqui em frente, Copacabana, bonito dia, sol maravilhoso, lindo, entendeu? Um céu assim, azulzinho, e eu olhando para frente, olhando para ver quem é que tem, porque geralmente a 2.000 ou abaixo de mim sempre tem aeronaves de faixa, né? Puxando faixa, aquelas aeronaves que você fica na praia que vê aquelas faixazinhas. Então, a gente estava vendo se tinha algumas, né? Para tomar devida distância, o devido distanciamento. E o que aconteceu? Eu vi um espelhamento lá no meu horizonte. Eu achei estranho, um espelhamento, e o que eu fiz? Eu falei para o aluno, dá um pedal esquerdo aí, meu filho. Aí ele fez uma curva, saindo daquela posição e se afastando um pouco para a esquerda, mais para cima do mar. Quando ele terminou, o que aconteceu? Passou um 737 aqui assim, ó, lindo, bonito, com os Varig escrito. O que aconteceu disso? Houve uma falha do controle, tá? E como eu achei estranho, eu falei para afastar. Então, essa foi a minha sorte. Eu me afastei da reta do avião, do Boeing 737-300, que era o que operava na ponte aérea, entendeu? Que há muitos anos atrás, o que as pessoas faziam? Isso há muitos anos atrás, eu vou dizer assim, década de 90, tá? Os aviões da ponte aérea, nos finais de semana, feriado, eles desciam para 2.000 pés, né? E vinham, o comandante vinha dizendo as belezas da nossa cidade, as belezas do Rio de Janeiro. E as pessoas iam vendo lá a Restinga de Marambaia, ia vendo toda a praia da Barra da Tijuca, São Conrado, Leblon, Ipanema, entendeu? E entrava a Boca da Barra visual e pousava no Santos Dumont. Então, numa dessas coisas, aconteceu isso comigo. Isso eu não estou inventando. Aconteceu comigo, não foi alguém que me contou. Aconteceu comigo. Ok? Então, é por isso que tem responsabilidade dos pilotos. Você é responsável pelo seu voo. Você tem que estar atento no seu voo. Seu voo é visual, então você tem que estar atento. Não é o passageiro que está do teu lado, ou um aluno que você for o instrutor, o aluno que está do teu lado. Não, você é o responsável, você é o comandante, ok? E se você estiver sozinho, pior ainda, aqui você tem que ter triplicada a responsabilidade, porque é a sua vida que está em jogo, ok? Cotejamento das autorizações e teste de rádio. A comunicação é essencial para o controle de tráfego aéreo, mas indispensável que haja mútuo entendimento entre os pilotos e os órgãos de controle. Algumas autorizações precisam ser repetidas pelos pilotos, para que a torre tenha certeza que o piloto entendeu a mensagem transmitida. Teste de rádio, vamos lá. Clareza 1, ininteligível. Clareza 2, inteligível por vezes. Clareza 3, inteligível com dificuldade. E clareza 4, inteligível. Clareza 5, perfeitamente inteligível. Vamos traduzir isso tudo? Então, quando eu estou ouvindo perfeitamente o controle, é 5/5. Eu estou ouvindo claramente o controle. Quando é 5/4, eu estou mais ou menos. 5/3, eu estou ouvindo com ruído e com algumas falhas. 5/2, eu estou ouvindo, mas não dá para entender o que ele fala, tá? E 5/1, você não consegue ouvir direito o que o controle fala. Isso serve tanto para nós, pilotos, quanto para o controle também. Você às vezes não consegue ouvir o que ele fala,
Você sabe que ele está falando alguma coisa, mas você não está ouvindo. Então a clareza é o quê? 5/1. A partir do momento que você começa a ouvir e a entender o que ele está falando, já se forma aí 5/3, 5/4, dependendo de como você está entendendo a mensagem, ok? Aqui, ó, área de pouso. Então essa área, você está vendo aqui, ó, pátio. O pátio. Nós temos aqui o pátio com os T's. Os T's são esses terminais onde se estaciona a aeronave. Essa linha amarela são as linhas das taxiways, ok? Então nós temos aqui área de pouso, pista, área de pouso, pista, 2002. Parte do aeródromo que está destinado ao pouso ou decolagem das aeronaves. Áreas de manobras, se compreende a pista e a taxiway, parte do aeródromo destinado ao pouso, decolagem e táxi de aeronaves. Área de movimento, parte do aeródromo destinada ao pouso, decolagem e táxi da aeronave e está integrada pela área de manobra e os pátios. Então, o que acontece? A área de movimento é toda a parte do aeroporto. É a pista com as taxiways e o pátio. Essa é a área de movimento, ok? Posição de controle da torre. Lembra quando nós lemos aquela carta de PDC que tinha lá uma linha escrito lá ATIS, ground, tráfego, torre. Então, essas são as posições da torre, tá? Então nós temos aqui autorização de tráfego, que é o tráfego, que eu falei para vocês é o tráfego. É uma posição de coordenação com frequência estabelecida, com a finalidade de expedir a autorização do plano de voo, normalmente fornecida antes de acionar os motores. Controle de solo. Lembra que eu falei ground, né? Então, controle de solo é o ground que está escrito lá, ok? É uma posição de controle operacional da torre com frequência específica, cujo uso é limitado para aeronaves ou veículos no solo, autorizados na área de manobra. Nesta frequência, as aeronaves receberão autorização de acionamento dos motores e autorização para o início do táxi, após serem autorizadas a acionar os motores, terão 5 minutos para iniciar o táxi, ok? Então vamos ver isso aqui. Por que as aeronaves têm, os veículos têm que ter a frequência da torre? Por que isso? Simplesmente porque você vai abastecer como? Então o caminhão de abastecimento ele tem que ter a frequência da torre para ele transitar no pátio. Entendeu? Ele tem que saber aonde as aeronaves estão posicionadas e quais aeronaves estão em táxi, para eles se posicionarem, tá? Não só o caminhão de combustível, mas o carro do inspetor de pátio do aeródromo, que é o responsável pelo aeródromo, o órgão responsável, entendeu? Não só ele, também o caminhão de abastecimento dos aeronaves comerciais. Como é que eles vão abastecer de víveres as aeronaves comerciais? O que quer dizer víveres? Víveres é a comida que você come a bordo, a bebida que você bebe a bordo. Isso tudo chama víveres, ok? Vamos continuar? Torre de controle é uma posição de controle operacional da torre com frequência específica para controle das aeronaves no circuito de tráfego aéreo, em voo e nas áreas de manobras no solo. Tem a finalidade de autorizar pousos e decolagem. Numa localidade com pouco movimento, pode existir apenas a frequência de uma torre, que poderá realizar o papel de autorização do tráfego, solo e ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. O que quer ver isso?
Quando não tem muito movimento, qualquer outra frequência, tá? Por exemplo, vamos decolar 3 horas da manhã do Galeão. Você acha que vai ter lá tráfego, vai ter lá clearance? Não, não tem todo mundo lá 3 horas da manhã. Então, a frequência da torre é que vai fazer a tua autorização do teu plano de voo. Você vai pedir autorização para acionamento dos motores e autorização para o táxi. Tudo vai ser com a torre, porque 3 horas da manhã não tem a mesma densidade de movimento no aeródromo, tá? Que tem às 3 horas da tarde, às 7 horas da manhã, entendeu? O movimento 3 horas da manhã é muito inferior, Tem um avião ou outro, e mesmo assim, meu amigo, por um espaçamento muito longo. Então, o que eles fazem? Deixam só a posição da torre, que é para receber as aeronaves e autorizar a decolagem, e ela faz o papel do ground, faz o papel do clearance, que é a autorização de tráfego, e do controle de solo. Ela faz esses dois papéis e o papel dela mesmo, que é controlar as aeronaves na TZ, ok? Tráfego essencial. Devido ao espaço restrito nas áreas de manobra, a torre expedirá informações de tráfego essencial local para ajudar o piloto em comando a evitar colisões. Será considerado tráfego essencial toda aeronave, veículo ou pessoa que se encontre na área de manobra ou perto dela. Todo tráfego em voo nas proximidades do aeródromo que possa constituir perigo para as aeronaves. A torre poderá autorizar uma aeronave ultrapassar a outra na área de manobras. Caso ocorra uma colisão entre as aeronaves, a torre não poderá ser responsabilizada, pois cabe ao piloto em comando de uma aeronave providenciar sua própria separação em relação ao obstáculos e demais aeronaves. Então, como eu já falei, você é o responsável, você é o comandante. Ela te autorizou. Tem espaço para você ultrapassar? Não tem espaço, então não vai. Não é, não tem espaço, eu vou porque ela autorizou. Não é assim. Você é o responsável, você é o comandante do voo. Você é o comandante do avião. Você é que é totalmente responsável por qualquer coisa que haja. É a mesma coisa, você estava andando, taxiando, aquela linhazinha amarela que eu te mostrei, aquela linhazinha amarela que vai para o aeródromo todo, até as pistas, até o... O que acontece? Se você tiver à direita ou à esquerda, numa aeronave de grande porte, e bater numa outra aeronave parada, a culpa é sua, porque você tem que estar alinhado naquela linha amarela. Por que isso? Porque aquela linha amarela tem um distanciamento da onde estão as outras aeronaves. Então, eu no centro dessa linha amarela, ali pisando ali naquela linha amarela, tá? Eu sei que eu não vou bater em ninguém. Agora, se eu tiver à esquerda ou se eu tiver à direita, possivelmente eu posso bater a ponta da minha asa na cauda de uma outra aeronave. Isso acontece quando não se respeita o taxiamento na linha amarela, que a gente chama Yellow Line, ok? Circuito de tráfego padrão. O circuito de tráfego padrão é composto de trajetórias específicas e deve ser realizada com curvas à esquerda. Então, nós temos aqui perna contra o vento. A perna contra o vento, nós estamos na direção de decolagem. Aí a gente faz uma curva para a esquerda e nós ingressamos na perna de través. Perna de través, nós estamos com 90 graus com a cabeceira oposta em que vamos pousar.
Fazemos mais uma curva à esquerda, nós ingressamos na perna do vento. Perna do vento, tá? Quando chegar através da cabeceira, qual é a cabeceira? Onde nós vamos pousar, esta cabeceira. Então, quando chegar mais ou menos nessa posição, dispara o cronômetro, que a gente vai afastar 30 segundos, tá? Descendo, fazendo a curva base, fazemos a curva para a perna base, tá? Aí, conforme a visualização que você tem com a pista, aí você ingressa na final já a 500 pés, 400 pés para tocar na cabeceira da pista, ok? Então, o que acontece? Para nós fazermos esse circuito, aviões a jato, 1.500 pés de altitude do chão. Aviões a hélice, 1.000 pés do chão até a aeronave, 1.000 pés. Helicópteros, 500 pés do chão até o nível que o helicóptero está, 500 pés. Então, todos eles vão fazer este circuito, tá? Nas altitudes que são recomendadas, ok? Perna contra o vento. Trajetória do voo paralela à pista em uso, no sentido do pouso. Perna de través. Trajetória de voo perpendicular à pista em uso, compreendido entre a perna contra o vento e a perna do vento. Perna do vento. Trajetória de voo paralela à pista em uso, no sentido contrário ao do pouso. A posição do circuito de tráfego aéreo em que normalmente a aeronave recebe da torre o número de sequenciamento de pouso e o ponto médio da perna do vento. Geralmente o ponto médio que ele fala aqui da perna do vento é o través com a torre, tá bom, galera? Perna base, trajetória de voo perpendicular à pista em uso, compreendida entre a perna do vento e a reta final. Reta final, trajetória de voo no sentido do pouso e no prolongamento do eixo da pista, compreendida entre a perna base e a cabeceira da pista em uso. Este segmento de reta é compreendido entre 300 e 3.000 metros da cabeceira em uso. Reta final longa, que nós chamamos no nosso jargão diário, vou fazer uma longa final, tá? Segmento de aproximação final a uma distância superior a 4 milhas, 7 quilômetros, do ponto de toque, ou quando a aeronave numa aproximação direta estiver a 8 milhas, 15 quilômetros do ponto de toque. Isso é uma longa final. O DSEA fará constar nas cartas de aproximação visual, VAC, as restrições específicas de um aeródromo como circuito de tráfego não padrão, proximidade de outros aeródromos, existência de obstáculos que interfiram no circuito de tráfego e etc. Vamos falar da carta de Jacarepaguá. O que é a carta de Jacarepaguá? A cabeceira 03 e a cabeceira 21, na cabeceira 03 eu não posso fazer a decolagem padrão, a saída padrão. É uma saída não padrão. Então, quando eu decolar, que eu tiver que curvar, ao invés de eu fazer curva pela esquerda, vou fazer pela direita. Por que isso? Na carta que vocês vão ver, tem um pequeno aeródromo que chama-se Clube da Aeronáutica, onde tem um condomínio de ultraleves. Então eu não posso fazer uma decolagem padrão passando por ali. O que vai acontecer? Vai dar problema de choque, vai dar algum acidente. Então, na cabeceira 03 de Jacarepaguá, o circuito de tráfego pela 03 é sempre pela direita, a saída pela direita. Já no outro lado, tá, que é a cabeceira 21, o tráfego é normal. Você sai pela esquerda, você não sai pela direita, ok?
Vocês vão ver na carta que vai estar aí logo após, ok? Posições críticas são posições em que as aeronaves no circuito de tráfego ou na área de manobras de um aeródromo normalmente recebem autorização ou instruções da torre, por rádio ou sinais luminosos. Posição 1. Aeronave partindo ou para dirigir-se a outro local do aeródromo chama para táxi. Serão dadas as informações da pista em uso e a autorização de táxi quando for o caso. Posição 2. No ponto de espera, se houver tráfego que possa interferir. A aeronave que vai partir será mantida nesse ponto a 90 graus com a direção de pouso. Normalmente nessa posição serão testados os motores. Quando duas ou mais aeronaves atingirem essa posição, deverão manter-se a 45 graus com a direção de pouso. Na falta de marca de ponto de espera, o piloto deverá manter uma distância lateral da pista de 30 metros se a mesma for inferior a 900 metros. Caso seja superior, será de 50 metros, tá? Então, o porquê de você manter a 45 graus da pista? Por dois motivos. Para a aeronave que está na sua frente não jogar poeira para dentro do seu motor, então você fica a 45 graus do eixo, e também para você monitorar quem esteja na perna do vento e na base, para você ver quem está pousando. Então, se você fica a 45, você vai, primeiro, receber poeira do motor que está acionado na frente. Segundo, você não vai conseguir ver direito a perna do vento e a base. Então, você se posiciona a 45 graus com o eixo da pista, tá? Aí você tem plena visão de quem está na perna do vento, de quem está fazendo a base e de quem está fazendo a final, ok? Posição 3. A autorização para decolagem será dada nesse ponto, se não for possível fazê-lo na posição 2. Posição 4. Nessa posição será dada a autorização para o pouso ou decolagem, ou o número de sequenciamento do pouso. Na posição 5, nessa posição será dada a hora de pouso e a autorização para o táxi até o pátio de estacionamento ou hangares. E é a hora que o transponder será desligado. Na posição 6, quando for necessário, será dada nessa posição a informação para o estacionamento. Uma coisa que eu não mencionei, quando você entra ali na posição 2, você coloca o transponder em out, tá? Você acionou, colocou ele em on. Aí você taxiou todo, parou na posição 2. Aí quando você ingressa na posição 3, é a hora que você coloca o transponder em out, ok? Aqui são os circuitos de todos os posicionamentos, tá? Então nós temos o que? A posição 1 no estacionamento, nós saímos do estacionamento e taxiando. Vamos para a posição 2, que é o ponto de espera. É posição 2, mas se chama ponto de espera, essa posição. Na posição 3, quando você coloca o out no transponder, ele te autoriza, você decola, decolou, curva à esquerda, perna do vento. Metade do circuito, mais ou menos através da torre, ele vai te dar o quê? Nessa parte ele vai dar o número de pouso que você é. Qual o teu número de sequenciamento de pouso? Veio, entrou na final, tá? Tocou, aqui, posição 5, desliga o transponder e vai te dar a hora que você pousou. E aí os termos para você fazer o táxi. E no 6 você está no estacionamento. Ok? Assim, nós encerramos mais uma parte, mais uma aula
tá? Recomendando a vocês a fazerem o quê? Estudar, ler, pesquisar e fazer os simulados. Dúvidas? Entre em contato com a gente, ok? Um abraço, bom voo.